Vamos voltar. Marcos está bem no início da Bíblia. É o segundo do Novo Testamento. É o segundo evangelho, tá? O título desse sermão é mais fácil limpar as mãos do que o coração. Então, que o Deus fale conosco nessa noite, pela sua graça, em nome de Jesus. Amém? O texto diz bem assim: os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém, se reuniram em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus, perdão, comiam o pão com as mãos impuras. Isso é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus observavam a tradição dos anciãos, eles não comiam sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltaram da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como lavagens de corpos, jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram para Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas eles comem com as suas mãos impuras? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este meu povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E dizem ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus e guardarem a própria tradição de vocês. Pois Moisés disse: honre seu pai e a sua mãe. E quem maldisser o seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Vocês, porém, dizem que qualquer um que disser ao seu pai e à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corbã. Isso é uma oferta ao Senhor. Então, será dispensado de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e da sua mãe. Invalidam a palavra de Deus por meio de tradições que vocês mesmos passam de pai para filho. E fazem muitas outras coisas semelhantes. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam. Não existe nada fora de uma pessoa entrando nela que possa contaminá-la, mas sim o que sai da pessoa é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou na casa, deixou a multidão, os discípulos, e o interrogaram a respeito dessa parábola. E Jesus disse: então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não pode a contaminar? Porque não entra no coração dela, mas no estômago. E depois é eliminado? E assim Jesus considerou puro todos os alimentos e disse: o que sai da pessoa, isso sim é aquilo que a contamina. Porque dentro do coração das pessoas é que procede os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as avarezas, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho e a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro, que vem de dentro é o que contamina uma pessoa. Palavra do Senhor? Gente, hoje vou fazer um sermão bem presbiteriano com 3 pontos, tá? O primeiro ponto que eu queria destacar a vocês, como são muitos versículos, a gente vai direto para o texto, é o problema do tradicionalismo, tá? No verso 1 ao verso 7, é apresentado um contexto aqui no Evangelho de São Marcos. Qual que é o contexto? O contexto é que um grupo de fariseus e escribas vieram até Jerusalém para estar com Jesus. Possivelmente, os teólogos e historiadores afirmam que eles fizeram isso, de sair de onde eles estavam até esse lugar, depois da Páscoa, porque eles cumpriram com todos os ritos religiosos que eles tinham para fazer, e aí eles juntaram novamente o clã deles, aquele grupo de pessoas, para voltar a se concentrar em uma trama contra Jesus. Gente, os fariseus e os escribas eram um grupo religioso que tinha hegemonia cultural sobre aquele povo. Eles não só eram líderes religiosos, isso a gente entende que, por você ser um líder religioso, dependendo do tamanho da sinagoga, da igreja que você lidera, você acaba influenciando muitas pessoas. Faz sentido? Só que a influência desses caras não era só em termos religiosos também. Eles usavam isso para interferências culturais também. Então a posição de destaque religiosa desses homens dava poder entre as pessoas. Infelizmente a gente tem isso nos dias de hoje, né? Pastores que usurpam do seu poder e da quantidade de pessoas que os seguem para carteirar contra político e etc. Esses caras, eles eram bem complicados. Tanto que eles escutam da boca do próprio Jesus que eram hipócritas. Mas o que acontece? Eles tinham um ódio profundo nutrido por Jesus. E todo o movimento revolucionário de Jesus. Para eles era assim que Jesus era. Para eles, esse tal Nazareno estava causando problemas demais e ele tinha que ser interrompido a qualquer momento. Por isso, eles articulavam e tramavam planos
para fazer com que Jesus Cristo parasse de atrair tantas pessoas. Pensa, ó, presta atenção aqui comigo. Você é um fariseu, você estuda nas melhores escolas rabínicas, você passa, sei lá, por 10 anos de preparo até se tornar um líder religioso. Você rala muito para chegar naquela posição. Faz sentido? De repente aparece um cara lá de uma cidade chamada Nazaré, que não era significativa em nada, entendeu? E ele começa a nutrir algum tipo de apreço público diferente de vocês. Ele começa a atrair mais pessoas que vocês. De repente, os nossos cultos estão diminuindo de pessoas, as pessoas estão parando de sacrificar, fazer as coisas aqui na sinagoga, e estão na rua ouvindo um tal de Jesus Cristo Nazareno, e pior, estão falando que ele é o próprio Messias que a gente prega todo fim de semana na igreja, que vai voltar. Estão dizendo que ele não vai voltar, ele já está aqui. Os caras ficavam desesperados com Jesus. Jesus era um problema para eles. Era um problema que tinha que ser acabado de qualquer forma. Por isso, os fariseus, eles articulavam tramóias para literalmente derrubar a casinha de Jesus. Eles estavam perto de Jesus, esse texto diz que eles estavam pertinho de Jesus, se reunindo ao redor dele, espiando atentamente o proceder de Jesus e dos seus discípulos. Sabe, como um predador, antes de fisgar a presa, que ele estuda minuciosamente cada passo dela, para ele conseguir dar um ataque assertivo? Eu não sei vocês, mas eu sou meio tiozão. Então eu gosto muito de ligar nesses programas da History, esses programas de animal, sabe? Esses treco que, se você não tiver menos que 50 anos, é bem problemático você gostar, mas eu gosto. E é engraçado quando você vê os animais atacando, né? Eles não são tão imprudentes, né? Principalmente o leão, que ele é mais preguiçosão, mais pesado. É mais as leoas que atacam, né? Mas eles calculam o passo. Era assim que os fariseus agiam. Possivelmente, depois que terminou a Páscoa, eles falaram, ó, Jesus está saindo de Genezaré, vai chegar em tal lugar, bora para lá que dessa vez a gente vai pegar esse cara. E eles se juntaram. Gente, escribas e fariseus eram dois grupos importantes religiosamente falando, mas eles não eram grupos que se bicavam tanto, não. Só que aqui eles estão juntos tentando pegar Jesus. Por quê? Quando você tem uma ameaça maior diante de você está disposto a fazer aliança com quem quer que seja para resolver aquele problema. É mais ou menos o que estava acontecendo aqui. E o texto diz que quando eles vão até Jesus, eles chegam lá, eles percebem algo que eles julgam, pronto, achamos algo para expor publicamente Jesus e mostrar que ele não é essa figura de autoridade tal qual as pessoas atribuem a ele. É mais ou menos isso que o texto está dizendo. Quando eles ficam espiando minuciosamente Jesus, eles percebem que os discípulos de Jesus, eles tinham práticas não tão ortodoxas, ou seja, não tão religiosas dentro do padrão que os fariseus entendiam que tinha que ser. Faz sentido? Estão comigo aqui? E qual era esse tipo de prática? É que eles comiam sem lavar as mãos. E o texto deixa claro que isso desrespeitava a tradição dos anciãos, ou seja, dos líderes religiosos, as pessoas importantes que escreveram, fizeram todas as práticas teológicas daquilo que podia ou daquilo que não podia fazer. Convenhamos, gente, isso é um argumento estranho, né? Chega a beirar absurdo, os caras irem lá para pegar Jesus no pulo e de repente, ao olharem a atitude de Jesus, falaram, pronto, achamos uma coisa para julgar esse cara aí. Os discípulos dele não lavam as mãos corretamente. Gente, o bispo britânico R.C. Riley, ele comenta em sua obra Meditações no Evangelho de Mateus, que essa passagem contém um quadro muito humilhante no que diz respeito a como a natureza humana é capaz de pegar a religião e transformar ela em algo sujo. Um ritual pesado, vazio, sem sentido algum. Segundo a tradição dos anciãos judaicos, lavar as mãos era um sinal de pureza. E só um disclaimer aqui. Gente, esse texto não está dizendo que os discípulos eram porcos, faltavam com respeito, com etiqueta, que era um bando de gente suja enfiando a mão na comida. Sabe que a mãe bate e fala, vai lavar a mão, menino? Não é disso que esse texto está falando. O tipo de ritual que os anciãos tinham era completamente diferente, tá? Para você ter ideia, nos critérios que eles descreviam de pureza cerimonial, eles eram demasiadamente excessivos. Presta atenção o que eles faziam. Lá no ritual farisaico, que eles impunham para qualquer povo que entendesse a fé deles como a fé correta, o ato de lavar a mão fazia parte tipo de um capítulo lá, chamado pureza cerimonial. Faz sentido? Você está lendo lá os 10 mandamentos, por exemplo, para ser um fariseu ou um bom judeu. Aí lá no capítulo cerimônias, pureza cerimonial, eles escreviam como deveria ser lavado as mãos, por exemplo. Para eles, uma pessoa tinha que lavar as mãos, não só a mão aqui, igual a gente faz, sabe? Tinha que lavar até os cotovelos.
Estava escrito lá, tá? Então, você tinha que lavar, tipo assim, até o cotovelo. Você já viu aquela pessoa quando ela vai lavar, enche de sabão até que assim? Era tipo isso que tinha que acontecer para esses caras. E para eles, quando você lavava as mãos, a sua impureza fazia, sabe o quê? Passava para a água. Então, depois que tu lavava a mão, tu tinha que levantar a mão que tu lavou até o alto, para quando você tivesse, eu não sei como eles conseguiam lavar a outra, mas era mais ou menos isso que eles tinham que fazer. E é sério, estudando sobre esse texto, porque o que eles acreditavam? Eles acreditavam que enquanto você estava lavando aqui assim, ó, se a água voltasse em você, você já tinha se sujado e ficado impuro novamente. Eu ia estar enrolado se eu tivesse com essa tradição, porque eu vou lavar a louça, eu tenho que lavar praticamente a casa, né, amor? Eu molho tudo assim. Então, eles eram muito complicados nessa prática de como fazer as coisas. Então, qual que é a grande questão aqui, gente? É a palavrinha que Jesus usa chamada tradição dos anciãos. Gente, tem pessoas que tratam tudo que tem a ver com tradição como algo ruim, certo? A tradição em si não é ruim. O problema é o tipo de tradição que esse texto está falando. Estão comigo aqui? A tradição não é ruim. A gente tem que ter respeito e olhar para trás, olhar para pessoas melhores que a gente, que escreveram, que tá tudo bem. A gente tem que ter esse respeito. Então, eu vou destacar aqui a ideia de tradição e tradicionalismo, tá? O que Jesus está atacando aqui é a ideia de tradicionalismo. Já já eu vou explicar isso melhor para vocês. Como é que essa tradição nasceu? Qual que era a ideia de tradição? Presta atenção aqui. Era muito boa. Quando os rabinos e aquelas pessoas elas se reuniram para começar a escrever tratados teológicos para ajudar aquelas pessoas, qual que era a função deles ao criar as tradições, dos anciões? Qual que era a ideia deles central? Era proteger as pessoas. Então eles acreditavam que, através dos tratados teológicos deles, eles iam criar mecanismos, presta atenção nisso, que ia ajudar com que as pessoas tivessem uma fé de fato genuína. Entende? É como se a gente se juntasse aqui e falasse, ó, tá chegando bastante gente nova na igreja, como é que a gente cria maneiras de ajudar elas a se firmarem? Estão me entendendo? Pode pegar a cadeira aí, mano, fica à vontade. Então, a ideia deles era literalmente criar mecanismos e interpretações para ajudar o povo a não falhar. Entende? Sabe quando você está tentando educar uma criança, que você fala, não pode mexer aqui. Aí ela fala, por quê? Aí você, porque vai te machucar. Por quê? Só não mexe, entendeu? Eles estavam criando esse tipo de coisas. Só que qual que é o problema, gente? O problema não é em proteger as pessoas, criando mecanismos, interpretações para ajudar o povo a não transgredir a lei. O problema é que na cabeça deles é tipo, vamos criar um jeitinho de ajudar a Deus. Porque assim, a Bíblia por si só não está tão clara. Então vamos acrescentar umas coisinhas aqui, dar umas legendinhas para ajudar as pessoas de fato a serem mais crentes, mais religiosas. Vamos tipo dar uma ajudinha para Deus, para que assim as pessoas entendam o que ele tem para revelar através da nossa ajuda, tá? Aqui, da nossa tradição, e elas sejam mais santas, consigam praticar as coisas de forma mais clara. Mas qual que é o problema? O problema é que Mateus 23, quando Jesus fala sobre a tradição desses caras, ele fala que eles eram pessoas más. O que eles faziam? Presta atenção. O texto fala que eles criavam leis tão difíceis de serem cumpridas que nem eles, nem quem ouvia a lei deles conseguia entrar. Jesus falando para eles, Mateus 23, fala, vocês fecham as portas do céu, onde nem vocês entram e ninguém pode entrar, por causa dessa tradição rigorosa que eles criavam. Qual que era o outro problema dentro dessa ideia de tradição desses caras? É que com o tempo, a tradição que eles criavam, o jeito deles darem uma ajudinha para Deus, passava a ser mais importante que a própria lei de Deus. Entende? Faz sentido? Então, por exemplo, na lei cerimonial, quando a gente vê isso lá em Êxodo 30, sabe a quem é ordenado purificar as mãos antes de ministrar os sacramentos dentro do tabernáculo? Aos sacerdotes. Então Deus pedia, antes de você ministrar, lave suas mãos, se purifique. Lá no Antigo Testamento. Isso era para quem? Para os sacerdotes. O que os anciões fizeram? Anciãos, né? O que eles fizeram? Eles começaram a passar isso como se fosse uma prática que todo mundo tinha que cumprir. Vocês entenderam? Eles pregaram uma verdade que existia lá atrás, eles alteraram ela de uma forma com que todo mundo agora tivesse que cumprir. E não era só nisso, o texto fala que eles faziam isso através de metais, eles faziam isso não lavando só as mãos, mas lavando tudo. Então eles começaram a criar regras para que aquilo ajudasse as pessoas. Só que o problema nesse texto é que isso não ajudava as pessoas. Isso servia mais para gerar confusão e divisão dentro do meio do povo do que necessariamente para ajudar alguém. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer?
Então, ou seja, em vez de guiar o povo para obedecer a Deus, a tradição criava camadas de regras que tornavam mais importante cumprir a tradição do que a própria vontade de Deus. Isso acontece muito nas nossas igrejas de hoje ainda. Não bastava entender a palavra de Deus, tinha que ser feito algo a mais. E não só feito algo a mais do jeito que o líder tinha colocado. Faz sentido? Problemático isso, né? Por isso, os fariseus, ao olharem para Jesus, não tendo do que falar para ele, falaram: seus discípulos não lavam as mãos antes de comer. Mas não é que eles não lavavam, gente. Eles não lavavam do jeito que as pessoas queriam que eles lavassem, que a tradição dizia. E essa ideia de tradição, aqui tradicionalismo, é um problema. É um problema muito grande. Sabe por quê? Porque a forma com que eles diziam para as pessoas, não faça isso, ou faça isso, não era baseada naquilo que a santa palavra de Deus, no Pentateuco, nos livros, lembra do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, diziam. Era baseado nas regras que eles mesmos tinham criado. Então eles estavam colocando um peso, uma opressão sobre a vida das pessoas, nas costas das pessoas, pesados demais e que não tinham nada a ver com o Evangelho. Por isso que você tem que fugir de líderes fariseus e de igrejas assim, porque eles colocam peso sobre as costas das pessoas que não tem nada a ver com Jesus. Jesus confrontando essa prática que eles faziam, ele fala: não, venham até mim, porque o meu fardo é leve. Isso é um problema, gente. Acréscimos humanos desenvolvidos por líderes religiosos que buscavam ter esses acréscimos humanos como exemplos de pureza. Por exemplo, os fariseus tinham sobre si filactérios, que eram o quê? Era espécie de plaquinhas com textos bíblicos. Então imagina tu andando na rua e vindo o fariseu, ele já tinha toda uma indumentária diferente, uma roupa diferente, certo? Agora imagina o cara chegando mais perto de você, você olha pro cara, é tipo com decoração de soldado, sabe? Quem tinha mais placa era tipo o cara mais santo. Eles ficavam criando um monte de regra para ser os caras mais legais do rolê. Olha, veja como fulano é santo, olha quantas placas ele tem. Só que o texto sempre que fala desses caras, não mostra que eles eram santos, mostra que eles eram hipócritas. O texto fala que é como se eles arrumassem por fora, mas por dentro estava podre. Jesus compara eles com sepulcro caiado. Sabe o que é sepulcro caiado? É um jeito grego de chamar o cara de caixão. Sabe caixão? Onde quando você morre, você vai ser colocado lá? Você olha, tá todo bonitinho por fora, né? Tem uns caixãozinhos que tem até as bordinhas douradas. Tudo, uau, que lindo. Eu acho essa coisa mais engraçada do mundo. As pessoas chegam, quando alguém falece, a pessoa fala: não, vamos comprar um caixão bem bonito. Que diferença isso vai fazer? Por fora tá bonitinho, por dentro tá morto, tá podre. Vocês entendem? É assim que Jesus compara esses homens. Irmãos, como cristãos, principalmente reformados, a gente tem que entender uma doutrina lá atrás, pregada, chamada Solos Christus. Essa doutrina significa somente Cristo. A nossa fé tem que ser baseada somente em Jesus Cristo. Não em Jesus Cristo e mais cumprir com isso. Não em Jesus Cristo e mais dar tanto de dinheiro para a igreja. Não em Jesus Cristo, mas ter que participar do encontro com Deus. Não em Jesus Cristo, mas ter que subir a montanha com os legendários. Não em Jesus Cristo, mas ter que, sei lá, qualquer outra coisa. Essas coisas, irmãos, elas não são o âmago, o centro da nossa fé. E geralmente, pessoas que vão listando o que você deve e o que você não deve fazer, elas estão tentando domesticar pessoas, mas isso não consegue resolver o problema humano, que está um pouco mais profundo. Entende? Isso acontece o tempo inteiro. Acontece o tempo inteiro. Toda a resposta de fé de um crente tem que ser baseada na gratidão, no entendimento de que a minha fé não é mais importante porque eu cumpro com isso ou com aquilo. A minha fé é garantida não por causa da minha performance religiosa, mas por causa dos méritos de Jesus. Tem gente que entra nessa, né? Começa a ir na igreja e fala bem assim: não, eu tô, nota 10 com Jesus. Por quê? Eu não falto um culto. Eu sou o primeiro a chegar, o último a sair. Como se vir para a igreja, bater um ponto lá, fizesse de você um cristão. Não é isso. Obviamente que vir para a igreja é uma resposta de gratidão. Entendendo aquilo que Cristo fez na minha vida, eu quero estar no meio da comunhão dos meus irmãos. Mas não é ir lá bater pontinho dentro da igreja que você vai ser mais santo ou não. Se fosse assim, o Brasil estaria muito melhor, né? Porque a porcentagem de evangélicos, católicos, pessoas que todo fim de semana estão lá na igreja, levantando e fazendo careta de adorador, é gigante. E o problema desses caras aqui era isso. Ao ponto de Jesus dizer para eles aquilo que Isaías falou. Vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Quando vocês estão falando aí sobre ser religioso, vocês sabem certinho o que ensinar para as pessoas. Olha, você não pode fazer isso, porque no capítulo tal do Rabino Hillel diz que você tem pecado. Uau, todo mundo, nossa, como ele é santo, como ele fala bem, como ele tem filactérios. O texto diz que eles gostavam dos primeiros lugares na igreja.
Então, quando você chegava, você sabia certinho onde estavam os rabinos. Eles estavam lá na frente, tipo, cadeirinha VIP deles marcada. Eles eram os caras que oravam mais alto que todo mundo, para todo mundo pensar como ele era santo, mas o coração deles era podre. É disso que o texto diz. Eles oravam alto, honrando Deus com os lábios, mas o coração estava longe de Deus. E essa é a minha preocupação com a gente. É a gente começar a criar regras, coisas que não tem nada a ver com o evangelho. É a gente começar a criar um monte de outras coisas e colocar, tipo assim, a palavra de Deus de canto, sabe? Muitas igrejas fazem isso, gente. E a gente tem que tomar muito cuidado. Existe um homem chamado Jaroslav Pelikan, que ele fala que a tradição é a fé viva de homens que já morreram, e o tradicionalismo é a fé morta de homens ainda vivos. Eu gosto de citar Calvino, Spurgeon, vários teólogos. Se você for lá no meu quarto, você vai ver vários quadros de teólogos que eu respeito, que eu admiro, que eu olho para a vida deles e falo, Senhor, eu quero, no final da minha vida, ter uma vida tão honrada como esses homens tiveram. Então, essa ideia de tradição, de olhar para a fé que eles tiveram, e aquela fé ser viva ainda na minha vida, vocês entendem? Mas a ideia de tradicionalismo, que é a ideia desse texto aqui, é tipo assim, a fé morta de homens vivos. É quando um religioso aqui diz, não, para você ser crente, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que dar tanto de dinheiro. E essa fé morta dele, que acrescenta coisas nas escrituras, começam a colocar na sua fé, tá, Jesus é importante, mas ele não é a única coisa que você precisa. Estão entendendo qual que é o problema desse texto? A fé desses caras era tão morta que eles estavam no templo ensinando que o Messias viria, certo? Que eles tinham que ter esperança na vinda do Filho de Deus. Não era isso que eles ensinavam? Só que o Filho de Deus estava ali fora, do lado deles. E eles estavam fazendo o quê? Atacando ele. Olha o perigo da gente seguir uma religião falsa. Às vezes a gente acha, não, essa igreja é legal, eu gosto das pessoas, só tem isso aqui de errado. Não, isso aqui de errado vai gerar problemas desastrosos no futuro. É tipo um cara que está lá pilotando um barco. Se o leme sair milímetros aqui, ó, galera, ele vai desviar quilômetros lá na frente. Por isso que é tão preocupante seguir esse tipo de tradicionalismo humano. Não, o pastor é gente boa, né? Ele só prega de vez em quando uns trecos esquisitos lá, mas todo mundo peca, né? Não é assim. O púlpito é feito para que a palavra de Deus seja pregada. Qualquer coisa falada no púlpito religioso, que é diferente das escrituras, a Bíblia diz que é para a gente considerar maldita, ou seja, descartada das nossas vidas. Vocês entendem a importância de ter uma fé centrada no evangelho, não em outras coisas? Gente, isso é muito sério. Hoje você está congregando aqui comigo, mas talvez amanhã você pode ir para outra cidade. E se você não entender isso, você pode cair na mão de uma igreja falsa. De gente que está pregando tudo menos o evangelho de Jesus. E isso é um problema. Por quê? Nesse texto mostra que existe dois grupos de pessoas. Os amigos de Jesus, os discípulos de Jesus e os inimigos de Jesus. Quem eram os inimigos de Jesus nesse contexto? Eram justamente os religiosos. Esse é o problema de uma fé, de uma santa tradição, que é mais importante do que o próprio objeto da fé. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? O segundo problema desse texto é o legalismo. O que é o legalismo, irmãos? O problema, então, da tradição, primeiro ponto, todo mundo entendeu, né? Segundo, o problema do legalismo. Qual que é o problema do legalismo? O que é legalismo? Legalismo é a tendência de colocar foco excessivo na observância de regras e normas e mandamentos externos, acreditando que por muito obedecer essas leis, eu tenho uma estrelinha com Deus, algum tipo de mérito com Ele. E atribuir, então, a forma com que eu ando, com que eu faço, que Deus gosta mais de mim, Deus gosta menos dele. Você entende? Tem gente que é assim. Tem gente, irmãos, que, tipo Chaves antigamente, né? Lembra que o Chaves era uma briga dentro da classe de quem levava a fruta para o professor? Então, as pessoas não queriam levar a maçã para o professor, elas queriam levar a maçã para alguém ver que elas levaram a maçã para o professor. Aí o Chaves era um mala, né? Ele sempre chegava com a maçã meio mordida e etc. Então ele era visto sempre como uma pessoa não tão digna, assim, como um cara totalmente imprudente, etc. E o problema do legalismo é esse. O objeto que me faz querer cumprir com a vontade de Deus não é o fato de entender que Deus me salvou e assim eu sou grato e quero ser o melhor que eu posso ser para Ele. O motivo que eu tento cumprir com as coisas é para mostrar que de fato eu sou melhor que as outras pessoas aqui, entende? Por isso que o fariseu, quando ele estava no púlpito, o texto diz que tinha um fariseu e um publicano. Publicano é um nome bonito para o pior tipo de gente que tinha naquela época. E o texto diz que o fariseu começa a levantar e orar em voz alta, falando assim, Senhor, graças a Deus que eu não sou como esse publicano.
E o publicano está quietinho, batendo no peito, falando, Senhor, tem misericórdia de mim. Você entende? O motivo da fé dele não era compreender que Deus me alcançou e pela graça dele eu tenho deixado de fazer algumas coisas. Não, ele queria mostrar, eu não faço essas coisas, sou melhor que você. Gente, isso é muito complicado e é um grande problema dentro de muitas das nossas igrejas. Isso distorce a realidade. O problema, irmãos, não é obedecer à lei de Deus. Esse é o nosso papel, amém? A gente não está pregando aqui que a gente tem que estar nem aí. Presta atenção, não é disso que a gente está falando. Amém? O nome disso é antinomianismo. Jesus me salvou, tá tudo certo, agora eu vivo de qualquer forma. Não, não é isso que o texto está falando. O texto está falando que não é porque você obedece ou que você está obedecendo que você tem uma estrelinha lá no céu. E tem gente que faz muito isso. E esse é um medo que eu tenho da nossa igreja. Amanhã vocês vão estar firmes, vocês vão estar crentes, mas firmes. Aí quando chegar alguém todo estragado, com histórico de vida embaçado, se olhar para aquela pessoa e falar, vixe, meu Deus do céu, ó, a igreja estava indo tão bem até a pessoa chegar. Entende? É tipo isso que esses caras agiam. Esses caras olhavam para o espelho e eles viam sujeira em tudo, menos neles mesmos. Qual que é o grande problema desse texto? Cristo chama esses caras de hipócritas. Hipocrisia aqui no grego estava ligado, sabe com o quê? Com um ator. Um ator que colocava uma máscara para atuar. E, gente, um ator, ele é tudo menos o seu personagem, certo? Ele está interpretando um psicopata, por exemplo. Quando termina ali, ele volta para casa, abraça seus filhos, ama ele e está tudo certo, né? Muito embora a gente confunda, às vezes, as coisas, né? Essa é a ideia de hipocrisia que o texto está falando. Alguém que está escondido por trás de uma máscara. Olha o que Jesus está falando para esses caras. A fé de vocês não é genuína. Vocês estão interpretando quando estão na igreja. Vocês conhecem alguém assim? Toma cuidado de pensar nos outros. Você tinha que pensar em você agora. Quantos de nós, presta atenção, a gente vem para a igreja, aqui a gente é o cara mais santo que tem. É o cara que respeita as pessoas. Mas quando sai, chega em casa, é totalmente o contrário. Tem uma historinha real de uma vez que a família chegou na igreja e o pastor foi cumprimentar todo mundo. Aí quando ele foi cumprimentar o filhinho, que era uma criança pequena, ele foi dar a mão para a criança falou, não pego na sua mão. Aí o pastor falou, calma, o que aconteceu? O pai fala todo dia lá em casa que você é vagabundo. O pai não sabia onde enfiar a cara. Entende? Essa é a ideia de hipocrisia. É a pessoa que dentro da igreja, a pessoa santa, pastor, eu amo esse cara, faz aquela careta de adorador, sai de casa. Sai daqui, é totalmente contrário. Eu conheço uma família que recentemente, infelizmente, o pecado de um membro da casa foi exposto. Assim, o cara pisou na jaca feio. Tá? E esse cara era o cara mais santo que existia no mundo. Sabe, era o cara que, meu Deus do céu, antes de você chegar na casa dele, você tinha que tirar as sandálias porque aquele lugar era santo. E esse cara não era só o santão, era o cara que apontava que todo mundo, você. No dia que ele contou para a família, que foi exposto, a mulher falou, conta para seus filhos, a filha dele me falou. A filha dele me falou que um dos filhos olhou para ele e falou bem assim, tudo bem, irmão? Irmão, tudo bem, pai? Pelo menos agora a gente vai parar de viver essa mentira, que todo mundo acha que a gente é perfeito. E só a gente sabe o que passa dentro dessa casa. Pelo menos agora a gente tem a chance de parar com essa palhaçada. É mais ou menos disso que Jesus está chamando esses caras. Aqui no templo, vocês vestem essa capa de santidade. Mas isso não consegue resolver o problema desse coração contaminado de pecado de vocês. A fé de vocês é, na verdade, uma encenação. Quando termina o espetáculo aqui, ó, as palmas, fecham-se as cortinas, você volta a ser quem tu é. E esse é o meu medo conosco, sabe? A gente se tornar um bando de legalista. Que aqui na igreja, a gente não fala isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Veja, olha para mim, eu sou um exemplo do que fazer. Mas lá fora, só Deus e sua família sabem quem de fato você é. E esse texto, Jesus fala que a fé deles era complicada, porque não consistia só em eles interpretarem, consistia em eles manipularem a lei de Deus. Toda vez que a Bíblia fala sobre os fariseus, ela fala também sobre a manipulação que eles faziam na fé. O texto fala que eles acrescentavam aqui. Existia um termo chamado corban, no verso 11 e 12, que era, no grego, corban significava sacrifício e oferta, correto? Dentro desse contexto, é como se eles chegassem aos pais e falassem bem assim, olha pai, eu não estou podendo cumprir com as minhas obrigações em casa, tá? Porque eu estou lá no templo me sacrificando e oferecendo coisas para Deus, entende? Eles manipulavam as coisas.
é aquele cara que não passa tempo em casa, é aquele cara que não faz aquilo que deveria ser feito, cuidar dos seus filhos e etc. E ele fala, não, é que eu estou trabalhando demais. Entende? Ele tem uma desculpinha para justificar uma coisa que evidentemente ele não está fazendo. Só que o problema desses caras é que eles não criavam só uma desculpinha, eles criavam uma desculpinha bíblica, entende? Uma desculpinha com cara de piedade. Tome cuidado, tá? Tome cuidado. Porque muita gente faz isso dentro das nossas igrejas. Tá? Usa a igreja, usa sei lá, qualquer coisa para justificar suas falhas e os seus pecados. Não tem coragem e fica manipulando as coisas. Por isso, todo legalista é um hipócrita, é um mentiroso, um manipulador. Como dizem os modernos, um narcisista. Fuja de pessoas assim. Fuja de igrejas assim. A lei de Deus é importante, irmãos. Mas a lei de Deus, ela tem A grande sacada da lei de Deus, que você vai ver na Bíblia, é que ela não é feita para mostrar quem é melhor ou pior. Ela é feita para mostrar que você é incapaz, que você é falho. Por isso você necessita de um Salvador, entende? Ao olhar para os 10 mandamentos, ao olhar para as Escrituras, eu olho para dentro de mim e falo, meu Deus do céu, eu preciso de Deus. E era isso que esses homens não entendiam. O João Calvino, nas Institutas, ele fala que a lei tem 3 principais funções. A primeira é um espelho. O que um espelho faz? Ele mostra as nossas impurezas, certo? Se você está andando na rua e aí você está de motoca e aí acaba a energia, está chovendo, você passa por um bairro de areia. Você está lá de motoca, com a roupa toda branca. De repente você chega na luz, você olha para sua motoca, para você, está tudo sujo, certo? A luz ajuda você a enxergar. O espelho é assim também. Quantas vezes você está ali conversando com a pessoa de boa, falando, hablando, de repente você vai no espelho, aí quando você vai lavar as mãos, você dá um sorriso, tem um tamanho de um feijão assim no dente. O espelho faz isso, ele mostra pra gente algo que não está certo. Ele mostra impurezas, sujeiras dentro de nós. Então a lei de Deus, ela serve para isso, entende? Ao ler a Bíblia, você tem que olhar para dentro de si e entender o seu pecado. Faz sentido? Ao ler a Bíblia, ouvir o Evangelho, você tem que olhar para dentro de si e em um ato de humildade, ter contrição. Fala, meu Deus, eu preciso de ajuda. Outra coisa que a lei serve é como um freio contra a nossa crueldade. Você está irritado porque fulano te passou a perna. Você está irritado porque a pessoa fez algo que não era justo. O que você quer? Pranchar a mão na besta dela. Aí você vai lembrar o que a Bíblia diz? Você tem que ser um pacificador. Aí ela é um freio contra a sua maldade, entende? Eu estou irritado, eu vou soltar os cachorros em todo mundo. Aí a Bíblia fala, bem-aventurados, mansos e humildes. Aí você fala, Entende? É para isso que funciona. E a outra parte é como um guia, como um tutor. Através do Evangelho, eu sei qual caminho eu devo ir ou não. A Bíblia é uma luz que ilumina o meu caminho. Então ela serve como um espelho que mostra o meu pecado, um freio contra a maldade do meu coração pecaminoso e um guia que me mostra, é por esse caminho. E ela me leva até Deus. Amém? O legalismo distorce esses usos, transformando a lei em um atalho para sua autossalvação. Veja, fulano é crente, por quê? Porque ele está todo dia na igreja. Fulano é crente, por quê? Porque ele dá o dinheiro na igreja. Fulano é crente porque, vocês já viram como ele ora bonito? Ele ora bonito, ele fala, mas e o coração desse irmão? Então, o pecado do legalismo, segundo R.C. Sproul, tem a ver com substituir o coração do regenerado, tirando os olhos dos méritos de Jesus e colocando a sua fé no cumprimento de regras. Por isso que a gente tem que cuidar disso. Nós obedecemos porque amamos a Deus. Eu não sou salvo porque obedeço. Eu obedeço porque sou salvo. Vocês entenderam a diferença? Eu não estou obedecendo a Deus para ser salvo. Não, pelo contrário, por ser salvo eu obedeço. É tipo a Andressa. Essa mulher, gente, é uma benção. Olha ela com vergonha. Mas é sério, eu sempre acho que eu estou em dívida com a Andressa. Entende? Cara, a Andressa me ajuda tanto que eu sempre acho que eu estou devendo alguma coisa para ela. Então o amor, ele gera esse sentimento na gente. Poxa, essa pessoa me ama tanto que eu preciso fazer o meu melhor para ela. Você entende a diferença? Eu faço o meu melhor para ela porque eu a amo. Então é isso que a salvação deve gerar no nosso coração. Por amar a Deus e entender o que Ele fez por mim, eu abro mão de tudo. Porque Ele merece. Ingratidão. Vocês conseguem entender? Esse é o ponto. E o terceiro problema desse texto é o problema cardíaco. Né? O versículo 14 fala disso. Depois dos fariseus confundirem as pessoas, Jesus chama atenção para a raiz do problema humano, que é o quê? O coração humano. John Stott, um dos meus teólogos prediletos, ele me ensinou que o coração do problema humano é o problema do coração humano. O coração do problema humano
é o coração humano. Essa é uma verdade central nesse texto. Cristo não está apenas condenando a hipocrisia daqueles homens, condenando que eles estavam impondo para as pessoas práticas para purificar as coisas. Jesus está mostrando para eles que aquela prática de lavar a mão não deixava nada mais puro ou menos impuro, porque a impureza de verdade estava dentro do coração deles. Por isso que era mais fácil lavar as mãos do que um coração podre. É disso que esse texto está falando. A raiz mais profunda que Jesus está mostrando para aquele povo era o coração deles. Por isso, irmãos, eu afirmo, todos nós, absolutamente todos nós aqui nessa noite, temos problemas cardíacos sérios. O maior problema nosso é o nosso coração, irmãos. No verso 21 a 23, Jesus apresenta uma lista de pecados sujos, daquele que quando a gente escuta, a gente pensa, nossa, quem faz isso é muito mal, né? Por exemplo, ele fala sobre impureza sexual. Todo mundo sabe que isso aqui é errado, certo? Roubo. Tomar algo de alguém é muito ruim. Ele fala sobre assassinato, ele fala sobre adultério, ele fala sobre avareza, maldade, engano, inveja, calúnia, orgulho, insensatez, todos os atos visíveis de coisas que todos nós entendemos que são más, certo? Só que o que ele está apontando para aquelas pessoas é que o que faz com que a gente faça essas coisas que a gente sabe que é mal, não é algo externo, é o nosso coração, está dentro da gente, a maldade que existe no coração de cada um aqui. Na Bíblia, irmãos, o coração não é um órgão físico, tá? Na Bíblia, o coração é o âmago do seu ser, a sede de todos os seus pensamentos, emoções, desejos e vontades humanas. É no seu coração que está o seu maior problema. É na sua natureza pecaminosa que está o seu maior problema. Você não é pecador porque peca, irmão. Você peca porque é pecador. Todos nós nascemos totalmente depravados, maus. Precisamos do Evangelho, precisamos de Jesus. Se o nosso maior problema é o nosso coração, e o nosso coração é o centro da nossa vida, de todas as nossas decisões, todos nós estamos enrolados. Vocês entendem? Por isso que a beleza do Evangelho é olhar para dentro de mim e falar, meu Deus do céu, eu preciso de ajuda. E aí a gente entende que Cristo é ajuda, Ele é o sacrifício perfeito, que nós seríamos incapazes. Sabe por que o legalismo dá errado, irmãos? É porque a gente consegue só ver externamente, a gente não consegue calcular o que está dentro do coração das pessoas, entende? Quantas coisas boas a gente faz externamente, ao qual a nossa motivação dentro do nosso coração não é tão boa. Eu ajudo as pessoas não porque eu tenho misericórdia delas, mas porque eu quero ser reconhecido como alguém bom. Entende? Então até as nossas atitudes mais boas, elas podem estar travestidas de maldade, porque o nosso coração é mau. Aqui que reside o nosso problema. Se você esquecer de tudo que eu te falei nessa noite, não se esqueça de uma coisa, o seu coração é o maior problema que existe na sua vida. Por isso que uma das maiores mentiras de Satanás que existe nos nossos dias é quando você chega em alguém e fala bem assim, eu tô com problema com a minha esposa, não aguento mais essa mulher. Aí o filho do capeta que você está se consultando olha na sua cara e fala, calma, segue o seu coração. Não segue! Esse é o pior conselho que você poderia dar para alguém, porque a Bíblia nos mostra que o nosso coração é enganoso. Não siga o seu coração. Outra mentira de Satanás. Você se consulta com alguém, a pessoa fala bem assim, se você está sentindo paz, é de Deus. Não cai nessa, mano. As maiores cagadas que eu fiz na minha vida, eu estava 100% em paz, irmãos. O nosso coração, ele é assim. Não caiam nessa. O maior problema de todos nós aqui é o nosso coração. Todos nós estamos condenados, irmão, com dias contados, respirando por aparelhos. Por isso que a gente precisa de um Salvador. Por isso que a gente precisa de um milagre, de uma transfusão de coração. Thomas Boston, renomado teólogo puritano, ele comentou, a contaminação do homem está no seu coração corrompido. Sendo assim, nem o ritual externo pode purificar o seu coração. Você entendeu o que ele está querendo dizer? Ele está olhando para aquela situação e falando, não é lavar as mãos que vai purificar as coisas. Vocês têm que mudar o que está dentro de vocês. Vocês conseguem resolver externamente o problema, mas a raiz é impossível de resolver. Com isso, irmãos, ele está descartando qualquer confiança em práticas externas. Nem o tradicionalismo, nem o legalismo tem o poder de curar a doença cardíaca que nós temos. A raiz do problema, irmãos, não está nas mãos impuras, nas cerimônias religiosas. O problema do coração nosso está porque a gente constantemente decide se rebelar contra Deus. Toda vez que nós pecamos, nós estamos nos rebelando contra Deus, dizendo, eu tenho um jeito melhor de fazer as coisas. Esse é o nosso problema, irmãos. Assim, toda tentativa de autopurificação é insuficiente, porque somente Jesus, pelo seu sangue e através do Espírito Santo, pode limpar o nosso coração, entende? Qual a solução, então, para a gente finalizar?
A solução não reside no nosso esforço ou religiosidade. Não, Jesus deixou claro que não. A única solução que temos, irmãos, é sobrenatural. É feita pelas mãos invisíveis do médico dos médicos. Literalmente, nós precisamos de uma transfusão espiritual de coração. Ezequiel 36, 26 vai dizer isso. Olha o que o texto diz. Eu vou lhes dar um coração novo. Colocarei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne e lhes darei um coração novo. Forte, né? Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz e através do Espírito Santo, irmãos, ele é capaz de pegar o nosso coração de pedra e colocar um coração novo. Esse é o milagre da salvação. É saber que se existe algo de bom em nós, é Deus. E tudo que tem de ruim é nós mesmos. Entende? Tudo que tem de ruim é a nossa rebeldia. Tudo que tem de ruim é o nosso egoísmo. Mas é mais fácil colocar a culpa nas pessoas, é mais fácil colocar a culpa no mundo, na política, do que olhar para dentro da nossa maldade e falar, eu preciso de Jesus. Irmãos, nosso coração é tão pecaminoso e nós somos tão depravados que mediante a coisas certas, que nós já entendemos intelectualmente que é certo, a gente às vezes não consegue agir. Certo? Tipo, pedir perdão para alguém, reconhecer eu errei, falar, poxa, você está nervosa comigo? Eu sei, fui eu que causei isso. Mas eu vou fazer o que é certo. A gente precisa, irmãos, de Jesus para mudar essa nossa natureza pecaminosa. Essa transformação, essa cirurgia de mudança de coração, ou seja, de mudança de natureza, somente Jesus pode fazer nas nossas vidas, irmãos. E a gente precisa, humildemente, nesse momento, nos colocar diante dele e implorar, Jesus, médico dos médicos, tenha compaixão de mim. Muda essa natureza pecaminosa. Senão a gente vai começar a viver um tipo de fé de mentirinha, onde a gente acha que vir aqui na igreja, chegar um pouquinho antes para tomar um café, levantar a mão. Nossa, bati minha cota, eu estou uma semana de boa com Deus. Não, antes fosse fácil assim. Não é. O problema está dentro do nosso coração. Por isso, irmãos, aplicando de forma prática para a gente finalizar, a gente tem que abandonar toda essa nossa prepotência de achar que eu sou salvo porque eu faço obras de justiça, porque um dia eu ajudei uma criança na rua, dei R$10 para ela no semáforo. Veja como eu sou uma pessoa boa. Graças a Deus que eu não sou como fulano, que é bem pior. Tem gente que fala, Deus não vai me mandar para o inferno. Tem gente bem pior que eu. Já ouviram essa? Talvez você já falou essa, correto? Sim, tem gente bem pior que você e vai junto contigo para o inferno, se você não entender que Cristo tem que salvar a sua vida e transformá-la. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Irmãos, eu tenho uma certeza diante de todo mundo aqui, é que talvez aqui nessa igreja a gente consiga diagnosticar quem é pior. Tem uns que é mais vacilão do que os outros, faz sentido? Mas a gente nunca vai conseguir achar alguém aqui que é melhor. Todos nós somos mordidos e temos a mesma doença, o pecado. Todos nós, como dizia Nelson Rodrigues, somos canalhas, precisamos de Deus. Precisamos olhar para a palavra de Deus como um espelho e enxergar a nossa maldade. E olhar nessa mesma palavra um freio para que a gente pare de cometer o tanto de pecado e durezas que a gente tem feito. Talvez você, hoje, aqui nessa noite, está passando por um monte de bronca, por um monte de situação difícil, que é fruto, sabe do quê? Do seu pecado, da sua rebelião contra Deus. Mas eu sei que se Cristo entrar na sua vida, Ele pode transformar qualquer história de maldição em bênção. Ele pode transformar completamente a sua vida. Por isso eu queria muito que você orasse nesse momento, pedindo para que Cristo transformasse esse teu coração pecaminoso. Essa é a minha oração. Que Deus transformasse a nossa vida. Se não, irmãos, a gente está perdendo tempo vindo aqui na igreja. Achando que o inferno são os outros, que os problemas são os outros. Em vez de olhar para dentro de nós e falar, eu preciso de Deus. Amanhã, quando você estiver no seu trabalho, amanhã, quando você estiver diante da sua tentação, às vezes que está na sua mão, é para dentro do seu coração que você tem que enxergar a maldade. E é para dentro de si que você tem que enxergar que você precisa de Deus. Examine seu coração nessa noite, com honestidade. Você precisa de uma intervenção divina. Clame a Deus com humildade nessa noite. Peça a Ele o seu auxílio. Somente Cristo pode mudar a nossa natureza pecaminosa e realizar essa cirurgia cardíaca, para transformar esse coração sujo, pecador, em um coração cheio de Deus espiritual. Amém? Que Deus nos ajude. Feche seus olhos, vamos ter um tempo de oração. Coloca diante de Deus isso que foi falado aqui.